neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cidade tão linda, nela almejamos morar, pois Cristo nos prometeu um dia vir nos buscar. Pra glória, daquela linda mansão, cantando a grande vitória, os remidos por Cristo no céu entrarão. Pátria querida de amor, és a mais linda e sublime mansão, em ti não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro terás, pois o Cordeiro bendito sua glória por Cristo manifestará. Lá em Sião se espera uma grande multidão,
as almas remidas por Cristo no céu tem poder de entrar. Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor. Não há pranto e nem dor. Sião, ó Sião, ó Sião, nem sol nem luzeiro terá. Pois o Cordeiro bendito sua glória por Cristo manifestará. Ouvintes preciosos, filhos de Deus, continuemos buscando ao Senhor enquanto podemos achar, invocando-o enquanto está perto. Este é o conselho do profeta de Deus. As nuvens do horizonte e as tempestades da vida não são sinais da desaprovação de Deus. Nem sempre. Nem também o horizonte límpido e as águas tranquilas são sinais do amor e aprovação de Deus. Sua aprovação de qualquer um de nós é somente no amado. Seu amor é o amor eletivo, o qual Ele teve por nós antes da fundação do mundo. Ele não demonstra o seu amor em simplesmente evitar que passemos por provas e por tribulações. De todos os modos, Ele nos ama e tem nos predestinados para filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Mas como o saberemos? Nós saberemos porque Ele disse e se manifestou que nos ama, porque Ele levou-nos para si mesmo e deu-nos do seu Espírito, tornando-nos filhos. Muitos há que pensam que o amor de Deus só pode ser manifestado. A prova de seu amor é em nos livrar dos sofrimentos. Mas a prova do seu amor está nisso, em nos dar do seu Espírito. Tendo do seu Espírito, nós enfrentaremos todas as nuvens negras com prontidão de espírito, com confiança, com certeza. Vejamos no Velho Testamento, vejamos no Novo Testamento, se Ele poupou os seus filhos. Na hora certa, Ele permitiu que fossem cerrados vivos, fossem lançados nas fogueiras. Mas, sabendo que eles tinham o seu Espírito, e tendo o seu Espírito dali, do mar, ou do fogo, ou de qualquer martírio, de qualquer tipo de morte, eles alcançariam a glória provida por Ele próprio. Agora eu pergunto, qual o líder que pode prometer que seus seguidores não terão sofrimentos nessa terra? Estamos aqui porventura como pessimistas? Não.
Somos realistas. Quem pode garantir que o mar que está em bonança hoje não estará levantado furiosamente amanhã? Mas o importante é sabermos que ele está no barco. Isto é o mais importante. O mais importante é sabermos que temos do seu Espírito, e aí está o seu amor. A Bíblia nos previne em todas as suas páginas, sendo ela a palavra de Deus, desta forma: Ele não exige de nós nada daquilo que Ele não tenha nos dado antes. Quando Ele pediu a Isaque a Abraão, primeiro Ele havia dado Isaque a Abraão, para depois pedir Isaque de Abraão. Quando Ele pede a nossa vida, antes Ele nos deu a nossa vida. Ele está nos pedindo simplesmente aquilo que Ele nos deu. Deus não exige de nós nada daquilo que Ele não tenha nos dado primeiro. E se Ele tem nos dado do seu Espírito, então Ele exige que nós manifestemos esta vida de Cristo, a vida que o Espírito Santo nos produz. Ele exige frutos. Quando ele procurou frutos numa figueira e não encontrou, o que fez ele? A amaldiçoou, e ela secou no mesmo instante. E ele disse: toda árvore que não dá fruto, corta e lança fora. Ele tem dado a seiva, ele tem dado do Espírito para a igreja. E se ela não produz frutos, ela está amaldiçoada, ela está seca, ela será cortada e lançada no fogo. Quando você diz que tem o Espírito Santo, você está se condenando a si mesmo, se você vive dando frutos da carne. Quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e vive pensando somente nas coisas terrenas, e dando frutos somente das coisas terrenas, e vivendo somente para o mundo, fique sabendo, está chamando sobre si uma maldição. Melhor fora que dissesse: não, eu não tenho o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. Mas se você diz que tem o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo que você alega ter, te condenará naquele dia, ó mulher, ó homem, se a palavra de Deus não tenha preeminência em sua vida. Isso é tremendo, mas é verdade. Você diz que tem um Espírito Santo simplesmente por falar em línguas. Mas eu pergunto, onde a Bíblia diz que isto é fruto do Espírito Santo? O que foi que Jesus pediu da árvore? Foi o fruto. Sim, a água que deu vida para a árvore. O sol, simplesmente o que foi isto? Foi dom. Agora ele está exigindo fruto. Ele quer fruto do Espírito. Você diz que tem o Espírito Santo por profetizar, por falar em línguas. Mas ele não vem buscar os dons. O lavrador vai lá na lavoura buscar a chuva que caiu sobre ela. Ele vai buscar o fruto. Pode alguém contra esta verdade? Não, não pode. De maneira alguma. Agora na Bíblia, vamos dar um passeio pelas Escrituras. Aos Colossenses capítulo 3, o que citamos no início dessa programação, Paulo disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos reinar. Mas o apóstolo continua dizendo: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são eles? A prostituição,
a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não se pode conversar dois homens ali ou três sem sair aquelas palavras terríveis. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, a que tipo de pessoa Paulo está falando? A quem tem recebido do Espírito de Deus, a quem tem sido batizado com o Espírito Santo, a quem tem nascido de novo. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, a estatura do varão perfeito. Contra estas coisas não há lei. O que estaríamos propondo para os nossos ouvintes? Seria coisa absurda para um mundo que está tão separado, tão distanciado da verdade? Isto é absurdo, viver como cristão, vestir-se como cristã, portar-se como uma cristã, trabalhar, viver, ganhar o seu pão como um cristão é absurdo, é inoperante, é antiquado, é obsoleto. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não relaxa o seu evangelho em troca de uma corrupção apelidada de evolução. Nunca, jamais. Deus é imutável. E São Paulo diz aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Agora, os homens consideram absurdo as Escrituras. Paulo profetizou no primeiro capítulo da sua carta aos Romanos tudo o que estaria acontecendo nesses dias. Ele diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza.
E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Mas somente os que praticam, diz o apóstolo São Paulo, não somente aqueles que praticam, mas também consentem aos que as fazem. Mas também consentem. Também arranjam doutrinas para facilitarem. Irmãos, está aqui uma explicação porque a Igreja de Cristo sofre. É porque tem que viver contra todas estas coisas que temos citado na Bíblia Sagrada. Os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, coisas necessárias à vida humana. Mas o homem tem se desgastado, dia e noite, estão se acabando por coisas desnecessárias. Tem feito da coisa desnecessária uma coisa de primeira necessidade. O luxo tornou-se uma necessidade, a vaidade tornou-se uma necessidade, o orçamento do vício tem sido uma primeira necessidade, quando o reino de Deus e sua justiça a essas alturas está colocado por último lugar. Mas fiquem sabendo, aquilo que o homem semeia, ele colhe. Quando estão loucos, quando estão enveredados pelos tóxicos, então vem aquele povo sem revelação querer consertar, abençoar a quem está sob maldição. A figueira está amaldiçoada. Não há nela fruto. Não há nela fruto do Espírito Santo. Não há na falsa igreja fruto de Deus. Por isso ela está amaldiçoada, ela está seca, ela tem muito do que Pedro não tinha. E ela não tem nada do que São Pedro tinha. São Pedro disse, não tem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o coxo levantou e andou. Mas ela tem muito ouro, tem muita prata. Ela tem muito do que Pedro não tinha. E não tem nada daquilo que Pedro tinha. A figueira está amaldiçoada. E onde está você? Você é um galho da verdadeira videira? Leia São João 15 e veja onde você se encontra, por amor de sua alma, por amor de seu destino eterno, e ocupa o seu posto no corpo de Cristo. Veja a que árvore você pertence. Em nome de Jesus Cristo, toma a tua bênção nesta hora, pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali.
Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quanto tempo distante de Deus, contrariando tudo que aprendi, nos caminhos do mundo vaguei, sem destino, sem rumo seguir, com o exemplo daqueles que amo, que comigo compõem o meu lar, novamente bem junto de Deus, e para sempre almejo estar. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu.
hoje vivo em um lar cristão, decidi aceitar a Jesus, por ser filho de quem nos criou, e por nós ter morrido na cruz. Seu exemplo de vida nos guia em caminhos de paz e amor, rumo às santas mansões celestiais, onde espera o Pai Criador. Espero por ti, Senhor, aguardo tua volta. Quero ser mais um entre os teus, a subir ao céu. E quando a este mundo voltar, com toda a tua glória, estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Estarei bem juntinho com os meus, a te contemplar. Ouvintes amados, nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 7, Abraão e Ló se separando. Isto porque estava havendo contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Então, o que disse Abraão a Ló? Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Pensemos um pouquinho nisto aqui. Ambos eram justos, tanto Abraão como Ló. Agora, por que deveriam se apartar? Um era o tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, Abraão, que viveria pela fé, pela promessa de Deus. O outro, um tipo do crente natural, que enxerga com os olhos naturais e escolhe através da razão, do sentimento, da memória, do raciocínio, da consciência, da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. Isto quer dizer, é o crente que vive, pauta sua vida pelos sentidos
e não pela fé. Bom fora que ninguém pregasse a mensagem do século, mensagem do profeta desta era, a não ser que tivesse a mesma chamada e o mesmo espírito que ele teve. O bom mesmo seria isto, porque nunca a congregação terá uma fé mais alta do que o nível de fé que tem o seu pastor. Bom é que se separasse. Bom é que não estivessem misturados. Bom é que o joio não estivesse no meio do trigo. Mas isto é impossível até certo ponto. Abraão, como um homem revelado, não quis contenda. Colocou Ló diante de uma escolha e lhe deu a oportunidade de escolher primeiro. Ele não bancou o sabido, ele não bancou o interessado, ele não agiu como um crente natural, como um líder natural, que olha mais para o campo mais fértil, que possa produzir mais isto ou mais aquilo, maior conforto, mais facilidade para si. Abraão deixou a coisa por conta de Ló, sabendo naturalmente que o lado que Ló escolhesse, por mais bonito que fosse, seria justamente o lado que ele não deveria escolher, que ele não deveria preferir. Aí está o teste de Abraão, porque naturalmente Abraão já conhecia o espírito que estava ali. Amados, nós encontramos na Bíblia Elias dizendo para Eliseu: fique aqui. Eliseu não ficava. Noemi dizendo para Orfa e Ruth: voltem, filhas. A Orfa voltando e Ruth preferindo ficar com Noemi. Nós vemos uma escolha natural e uma escolha espiritual. A escolha de Ló foi inteiramente natural. Por sua vez, já estava escolhido para Abraão. O caminho que o homem natural escolhe já seleciona o caminho do espiritual. Quando você vê o mundo aceitando uma coisa e falando bem daquilo, Jesus disse que isto não é de Deus. O espiritual entende logo que aquele caminho que o crente natural, que o pregador natural está apresentando, não é o caminho para si. Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 em diante: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Abraão tinha a mente de Cristo. Ruth tinha a mente de Cristo. Nós encontramos no livro de Ruth. E vale a pena nós lembrarmos nesse instante que ela fez uma decisão. Ela resolveu a servir. Nós a encontramos também descansando e também recompensada. Quando ela decidiu servir, então ela estava escolhendo, naquele momento, aparentemente,
o pior. Quando ela decidiu não se apartar de Noemi, coisa que Ló deveria ter feito, ele poderia compreender, pelo Espírito, que Abraão, seu tio, tinha alguma coisa diferente dele. E mesmo sem enxergar o que Abraão estava enxergando, justamente por isso ele faria de Abraão uma bússola. Se ele fosse espiritual, ele nunca se separaria de Abraão. Ele diria: eu prefiro ficar sem meus pastores, eu prefiro ficar sem meu gado, eu prefiro ficar sem rebanho, mas estar ao teu lado, meu tio. Eu prefiro ficar com o Senhor, passando e sofrendo necessidades, do que escolher qualquer dos lados sem a tua companhia. Com isso, ele estaria segurando nas mãos de Deus. Quando Ruth fez esta decisão, veja só, ela estava aparentemente escolhendo o pior. Mas logo nós a encontramos descansando e recompensada. Veja o que aconteceu com Abraão. Abraão não quis contender. Abraão não quis, de maneira alguma, fazer o que a sua própria mente pensava, escolhia. Ele deixou a coisa por conta de Deus. E Deus não poderia pôr uma escolha correta no coração de Ló, porquanto Ló escolheria pelos olhos naturais. Deus nunca porá a fé perfeita no coração do obreiro e mesmo do laico, do leigo, que olha na mensagem, que olha para a Bíblia Sagrada com olhos naturais, com intelecto apenas. Isto é tremendo, mas é verdade. Deus nunca porá a fé perfeita, nunca fará a promessa e manifestará essa promessa, o Filho, na vida deste homem natural que olha e analisa a mensagem pelo prisma natural e chega a ponto de resisti-la, porque está olhando-a pelo prisma natural, pelos sentidos naturais da carne. Deus nunca revelará a uma pessoa desta a fé perfeita, embora esteja mesmo na mensagem. Você deseja agir como o mundo? E o resto deles? Oh, não, eu não agi como o mundo. Eu já aceitei a mensagem. O mundo olha para a mensagem com os olhos naturais. Então o melhor que você faria é o que a órfã fez. Beija Cristo, deu até logo a Ele e volta. Porém, se você deseja tomar o caminho com os poucos desprezados de Deus, com os poucos desprezados do Senhor, o que Ló deveria ter feito, o que Ruth fez, então segure firme na mão imutável de Deus. E foi justamente o que São Pedro fez, quando Jesus disse: vocês também não querem voltar? Ele respondeu perguntando a Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavras que têm vida eterna. Se você tem escolhido segurar na mão imutável de Deus, se você tem escolhido tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor, não obstante ao que o resto do mundo diga, então segure firme, descanse nesta decisão. Você dirá no seu coração: Deus disse isto é verdade, eu creio nisto,
embora eu não possa fazê-lo manifestar em minha vida, Deus disse assim: eu creio nisto, eu seguro bem aí. Abraão não podia fazer manifestar por si mesmo aquilo que Deus lhe tinha prometido. Ele podia fazer toda a força que quisesse. Ele não teria um filho. O filho só viria no tempo, na hora, no momento que Deus quisesse cumprir. Tinha marcado para cumprir aquela promessa. Este é um parto normal, não é provocado. Então vem um filho normal. Não queremos nada torcido, não queremos nada interpretado por nós mesmos, porque isto faz de nós homens naturais. E o tipo para nós, neste caso, não é Abraão, é Ló. Sim, amados, foi daquele mesmo jeito que Ruth fez com Noemi, que o verdadeiro cristão faz com a mensagem, faz com a palavra de Deus, faz com Jesus, daquele mesmo jeito que São Pedro fez. Para onde iremos nós? Vamos olhar para as Campinas? Estão lindas, promissoras, tem um campo evangelístico muito grande. Lá eu poderei fazer muita coisa para Deus. Vamos olhar pelos olhos naturais? Não. Eu não te deixarei. Eu irei aonde tu fores, teu povo será o meu. Do jeito que eles agirem, eu agirei. Do jeito que eles se vestirem, eu vestirei. Do jeito que eles falarem, eu falarei. Do jeito que eles olharem, eu olharei. Do jeito que eles pensarem, eu pensarei. Isto é unidade. Isto é que nos ingressa, é que nos agrega no corpo de Cristo. Isso é que nos leva ao poder da adoção. Do jeito que eles fizerem aquilo, é que eu farei. E o que eles comem, aquilo comerei. É a mesma mensagem, sem nenhum pensamento dividido. Os que irão no rapto não estarão divididos em pensamentos particulares. Aonde tu morreres, morrerei. E aonde tu fores sepultada, serei sepultada também. E o Senhor faça mais comigo, se eu falhar em qualquer ponto. Aquela é a verdadeira decisão e exata. Deus quer decisões claras de sua igreja. Quando o rei Herodes pôs a filha de Herodias sob uma escolha para que ela fizesse um pedido, ela foi consultar a sua mãe natural, a sua mãe pecadora, e por isso ela fez uma decisão horrível, pediu a cabeça do profeta. Mas Ruth deixa aqui um exemplo maravilhoso, umas pegadas para todas as mulheres, para todos os crentes que querem de fato se encontrarem com o Redentor parente. Bem, Senhor, se tu apenas me abençoares e fizeres isto para mim, farei isso assim. Não, não, isso não é uma decisão. Se Deus me curar, eu vou fazer isto para Ele. Eu me batizarei, eu farei isto, eu aceitarei como meu Salvador. Eu aceitarei a mensagem, é onde Ele me curar, é que eu ficarei. Não, não é assim. Ainda que tu não me ouças, Deus, não me importa o que tu faças comigo, irei a si mesmo. Se morrer está bem, viva ou morta, ou seja o que for, se eles rirem de mim, me criticarem, não faz diferença nenhuma, eu irei de todo jeito. Essa é a decisão clara. Foi decisão como esta que Rebeca fez antes que visse a Isaac. Esta é a decisão que a verdadeira igreja faz. Esta é a decisão que o verdadeiro pregador faz. Não importa, Sadraque, Misaque e Abednego disseram a uma voz: ó Rei, o nosso Deus pode nos livrar,
Mas se ele não nos livrar, não tem importância. Nós não o negaremos. Nós não nos dobraremos diante dessa estátua. Oh, meus amados, como isso inspira a fé cristã, como isto inspira você que tem feito aquela escolha de ficar com os poucos desprezados do Senhor, segurando na sua mão firme e imutável na sua palavra. Isso te inspira a continuar. Vamos, você encontra Ruth passando por um período difícil, mas logo você a encontrará descansando e recompensada. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Ainda que eu deixe de ver o brilho do sol no verão e sinta a tristeza descer qual sombra no meu coração, feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com Ele na luz eu caminho, e seja como Ele quiser. Ainda que o amigo melhor na dor me abandone e se vá, e eu fique no triste temor, sabendo que amigos não há. Feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com Ele
na luz eu caminho, e seja como Ele quiser. E ainda que eu venha sentir o frio da morte chegar, e os olhos não mais eu abrir, senão no fulgor do meu lar, feliz com Jesus, bem pouco me importa o que vier, com Ele na luz eu caminho, e seja como Ele quiser.